Olá, foi dada a largada oficialmente para as eleições 2026. Candidatos, partidos e federações já podem fazer propaganda e pedir votos. Mais uma vez, as urnas decidirão presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais de todo o país. Claro que o Opinião Pernambuco vai acompanhar de perto o cenário eleitoral no Brasil e em nosso estado. A partir de hoje, sempre de segunda a quinta-feira, nós estaremos aqui para falar sobre as eleições, ou seja, para falar sobre democracia, soberania nacional, governabilidade, fake news, segurança pública, urnas eletrônicas e outros itens importantes para nossas vidas. O primeiro programa da série é este, o Panorama Eleitoral Brasileiro. Eu sou Estela Mari Saldanha e vou conversar com o cientista político Sérgio Ferraz. Daqui a pouquinho, logo depois do nosso intervalo. Até já! Panorama Eleitoral Brasileiro, o tema de hoje do nosso programa. Eu converso com o cientista político Sérgio Ferraz. Primeiro, antes de qualquer coisa, muito obrigada pela sua presença no Opinião Pernambuco. Eu é que agradeço. Prazer estar com vocês. Sérgio, se minha matemática não errou, do fim da ditadura militar para cá, são 9 eleições com voto direto, eleições casadas, presidente, governador, senador, etc, etc, etc. Com o pleito de outubro, serão 10 eleições. O que há de particular nessas eleições agora de outubro? Eu acho que tem, sim, talvez a maior particularidade é que pela primeira vez a gente enfrenta uma eleição com uma grande interferência externa. Né? As eleições brasileiras, nós tivemos diversos contextos, desde a redemocratização, né? Uma fase de arrumação da política ainda com uma inflação muito alta, depois vem o Plano Real, a gente estabiliza uma competição política entre o PSDB e o PT, que vai durar 4, 5, né, os 2 mandatos de Fernando Henrique, os 2 mandatos de Lula, os mandatos de Dilma, até que a gente tem uma mudança, né, e assiste essa ascensão de uma extrema-direita que passa a ser o outro polo na disputa ainda com o PT. Né? Mas em todos esses momentos, a gente sempre teve cenários em que os fatores domésticos, a economia, as políticas sociais, a segurança pública, né, o carisma dos candidatos, eram os fatores principais que determinavam os resultados da eleição. Agora não. O contexto de um mundo em que governos se sentem autorizados, principalmente os governos de extrema-direita, a palpitar e, no limite, tentar interferir na eleição de outros estados, mudou esse contexto. E calhou também do Brasil estar situado no continente, né, no hemisfério, em que a maior potência do mundo também está, sendo que essa potência hoje é governada pelo principal ícone da extrema-direita, que é Donald Trump. Então, essa dimensão da interferência externa, nesse grau, eu acho que singulariza a eleição desse ano. Por que essa interferência dos Estados Unidos no processo eleitoral brasileiro, na vida política brasileira? Por que essa interferência tão ostensiva justamente agora? Talvez tenha 2 respostas, uma mais geral, uma mais específica. A mais geral é o que eu falei, faz parte do playbook, do livro de regras da extrema-direita, essa ofensiva. Eles funcionam como se fosse uma internacional de extrema-direita, né? Tentando capturar mais e mais países. Os Estados Unidos, com o poder material, ideológico que tem, é um dos principais centros de onde esse esforço se desenrola. Mas há uma questão específica que é interessante a gente ficar de olho no caso da América Latina e no caso do Brasil.
até para perceber também as nuances dentro da própria Casa Branca. No caso da América Latina, essa interferência tão agressiva, tão ideológica, se deve ao fato de que a política para a América Latina está na mão de Marco Rubio. Marco Rubio é o secretário de Estado, é assessor de segurança nacional de Trump e é o chefe da diplomacia americana, o chefe do Departamento do Estado. Ele é filho de cubanos, ele faz política na Flórida, ele foi senador durante Cubanos muito exilados. tempo. Cubanos exilados, profundamente anticomunistas, eles têm um trauma muito grande da Revolução Cubana, ainda que os pais do Marco são humildes, saíram inclusive de Cuba antes da Revolução. O pai era garçom, a mãe camareira de hotel, né? Mas o fato é que Rubio se fez na política americana, ele é americano, já nasceu na Flórida, se fez com um discurso muito conservador, muito ideológico, e ele tem uma ideia. Aí entram as duas correntes que existem na Casa Branca. Ele tem uma ideia de que só com governos absolutamente alinhados aos Estados Unidos será possível manter a região como influência norte-americana, protegida do avanço da China. A outra corrente lá, que teria uma posição mais favorável a negociar com qualquer governo. Mas, por enquanto, tem prevalecido o Rubio. Aí eu tenho duas perguntas para você. Você falou na China. Uma pergunta é se os BRICS, e aí especificamente a China e a Rússia, se podem funcionar como amortecedores ou inibidores dessa interferência ostensiva dos Estados Unidos no Brasil neste momento eleitoral. Essa é uma pergunta. A outra é se essa estratégia de avanço sobre o Brasil, que inclui pressão diplomática, tarifas, ataques ao sistema eleitoral e mobilização nas redes sociais, se vai dar para a gente aqui segurar o tranco. São duas perguntonas, né? Mas pegando a primeira pergunta, eu acho claramente quando as coisas apertaram, né, quando a química falhou entre Lula e Trump, a gente viu claramente um movimento de Lula de telefonar para Putin, telefonar para o presidente da China, para o Xi Jinping, né, para tentar se posicionar como alguém que mostra à Casa Branca que tem aliados, e que tem aliados poderosos, né? O problema é que entre fazer isso, que faz parte do jogo, que é um jogo diplomático, um jogo político diplomático conveniente, é o que cabe ao presidente se defender, mostrar que o país não está sozinho, né? Mas entre isso e dizer que efetivamente a China e a Rússia vão se colocar como um amortecedor, eu acho que vai uma certa diferença. Por quê? Porque China e Rússia têm os seus próprios problemas e que não são poucos, né? A China enfrenta uma guerra comercial, uma guerra tecnológica, uma disputa pela liderança hegemônica com os Estados Unidos muito grande, que consome muito da energia dessas lideranças. Tem muito investimento aqui no Brasil, né? Não só no Brasil, mas na América Latina. Já há alguns anos, a China é a maior investidora. O montante de investimentos da China em infraestrutura é maior do que o dos Estados Unidos. A corrente de comércio, o que se compra e o que se vende, também tem na China, para a grande maioria dos países da região, o seu principal parceiro. O poder da China hoje, dentro do continente, é muito grande. Então, existe um interesse objetivo. Mas não há dúvida de que, se a gente pensa em termos de esferas de influência, que é um pouco a doutrina que a Casa Branca tem propagado, essa área aqui não seria a área prioritária para os chineses, né? Os chineses têm lá as ambições em relação a Taiwan, em relação à Ásia, partes da África, né? Partes da Europa, da Eurásia, né? Aquela parte da Europa que vai se aproximando da Ásia. Então, eu acho que Lula tem procurado, digamos assim, mobilizar os seus aliados no plano internacional. Isso serve de alguma maneira, funciona como um contrapeso. Mas eu diria que talvez, antes de entrar na segunda pergunta, um contrapeso talvez mais poderoso, que talvez possa inibir mais a iniciativa americana, sejam as próprias eleições de lá também. Agora em novembro. São quase simultâneas, né?
Se as de lá fossem 2 meses antes das nossas, seria mais seguro para Lula, para a gente, né? Mas, infelizmente, elas são um pouquinho mais tarde. São as eleições de meio de mandato, né? E todas as pesquisas mostram que pelo menos uma das casas, a Câmara de Representantes, vai virar de partido, ou seja, vai ter uma maioria democrata, o que deve enfraquecer muito o Trump. O que pode fazer com que as preocupações dele passem a estar mais em se defender do arsenal de investigações que vão ser deflagrados contra ele, porque cá para nós ele deu motivo, né, inclusive suspeitas de corrupção fortíssimas, né, do que propriamente entrar na outra seara. Há também uma possibilidade de que o jogo interno da Casa Branca, que é muito caótico, modifique. Né? Sim. É Marco Rubio que está lidando com a América Latina. Mas se a gente olhar no próprio gabinete de Trump, você tem figuras como o Scott Bessent, como o próprio presidente Vance, que são mais pragmáticos, que não estariam dispostos a sustentar uma política tão agressiva como Marco Rubio. Né? Aí, chegando na outra pergunta, a gente vai aguentar o tranco, tarifaço, militância muito forte nas redes sociais, ataque às urnas eletrônicas. O que é que eu me preocupo, né? E a gente estava até falando isso um pouquinho antes da gente começar a gravar. Essa é uma eleição que tem essa singularidade, essa execução dessa interferência tão clara, né? E ela coincide com duas coisas que agravam, eu acho, o cenário. A primeira é que é a eleição, pela primeira vez a gente tem uma eleição geral no Brasil com a presença da inteligência artificial disseminada, fácil acesso. Todo mundo praticamente hoje tem acesso, inclusive gente que quer distorcer, desinformar, né? E a inteligência artificial propicia que isso se faça em escala industrial e com baixo custo. Então, esse é um fator de grande preocupação que agrava esse quadro, que dá mais instrumentos ainda a agentes que queiram desestabilizar o processo. Um segundo fato que preocupa também um pouco é a própria posição do Tribunal Superior Eleitoral. Me parece, aí é uma avaliação subjetiva, espero até estar errado, mas me parece que a atual gestão do Tribunal Superior Eleitoral não tem uma postura tão preocupada, tão, digamos assim, tão proativa em relação à guarda das eleições como o tribunal tinha em 2022. Presidente e vice-presidente do TSE são os dois ministros do STF indicados por Bolsonaro. Exatamente. E a gente vê que há, por exemplo, em relação às big techs, não há até agora sinais de uma tentativa de regulação, ou pelo menos de uma negociação para garantir um comportamento colaborativo em relação às eleições. Né? Não há sanções. O que se pede na atual gestão, me parece que o tribunal tem trabalhado numa linha de cooperação voluntária. E a gente sabe que isso não tem muita possibilidade de funcionar. Né? Porque quanto mais desinformação há, quanto mais fake news propagadas por inteligência artificial, mais engajamento e mais dinheiro para essas plataformas. Então, para que elas reajam a isso, é necessário que haja uma atitude mais firme das instituições de Estado. E eu, não estou falando só por mim, mas eu vi algumas avaliações de gente que trabalha com laboratórios de acompanhamento desse tipo de coisa que mostram preocupação com o quadro desse ano. A revista Carta Capital, não sei se dessa semana ou da semana passada, a matéria de capa, inclusive, da revista é a atuação de Nunes Marques no Supremo Tribunal Federal e alguma coisa também, uma prospecção sobre o que será a atuação dele no TSE. Ou seja, você não está sozinho nas suas preocupações. Quero falar um pouco de pesquisas eleitorais, mas antes disso, você consegue vislumbrar alguma coisa no que diz respeito às Forças Armadas brasileiras
como é que as Forças Armadas brasileiras estariam recebendo esta tentativa de ingerência dos Estados Unidos aqui no Brasil, essa ameaça à soberania nacional? Historicamente, as nossas Forças Armadas foram treinadas pelos Estados Unidos, são treinadas, né? A gente tem uma série de convênios de cooperação, faz parte até da ascensão no oficialato, fazer determinados cursos, né? Isso independente, inclusive, de governos, né? Democrata ou republicano, o exército americano, ele possui uma preponderância em termos de doutrina, de formação, dos exércitos aqui. Eu acho que seria leviano, não vejo até agora nenhuma sinalização das Forças Armadas favorável ou leniente com a intervenção, com as tentativas de interferência americana, né? O que a gente vê, isso também acho que é algo estrutural que a gente tem que falar e que preocupa muito, é que você tem uma força política que responde por 40%, 30%, 40% da sociedade brasileira que dá aval a essa interferência. Quer dizer, é preciso dizer com todas as palavras que os Estados Unidos não teriam disposição e não teriam legitimidade para fazer o que fazem se não houvesse uma quinta coluna aqui dentro. Se não houvesse um grande partido, um grande movimento, que é o bolsonarismo, que legitima, que avaliza, que tem seus embaixadores lá nos Estados Unidos para tentar convencer o governo a fazer mais e mais interferências aqui, na área comercial, na área política, nas ameaças ao judiciário. Quer dizer, é um quadro muito preocupante. Agora, as Forças Armadas, elas também se baseiam, ainda que treinadas pelos Estados Unidos, elas se baseiam muito na noção de soberania nacional. Então, o que eu vi no noticiário nos últimos meses é que esse clima favoreceu ao próprio lobby interno no executivo das Forças Armadas, tentando justificar um orçamento maior. Sim. Em termos de segurança de fronteiras, defesas aéreas, né? E o próprio Lula andou falando disso. Ele andou criticando a esquerda, dizendo que a esquerda não tem um entendimento claro de como é importante a defesa nacional, né? A única coisa fora de tom que eu achei foi o comentário do ministro da Defesa. Não sei se você viu. José Múcio Monteiro, vi. Não temos condições de nos defender, se os Estados Unidos invadem, é melhor abrir o portão. Olha, a gente não quer guerra, né? É tão assimétrico, ninguém está discutindo guerra com os Estados Unidos, né? Seria uma leviandade falar disso, né? Mas eu também não acho que é interessante para o orgulho do país, para a autoestima do país, ouvir uma declaração dessa do ministro da Defesa, ainda que eu entenda que ele está falando isso como uma parte do esforço de convencimento de alocar uma parte do orçamento público maior para as Forças Armadas. Você falou aí de representantes do bolsonarismo nos Estados Unidos, e aí Eduardo Bolsonaro talvez seja a figura de proa disso, nos Estados Unidos, pedindo interferências econômicas dos Estados Unidos no Brasil, e daí resulta o tarifaço. As pesquisas eleitorais sinalizam que isso foi um tiro no pé, né? A partir da percepção da população de que esse tarifaço tinha a mão de Eduardo Bolsonaro, Lula começou a crescer nas pesquisas, Lula e Flávio tecnicamente empatados, aí Lula começa a abrir uma distância, se mantém na dianteira em relação a Flávio Bolsonaro, mas tanto Lula à frente, Flávio em segundo nas pesquisas eleitorais, ambos guardam uma larga vantagem sobre os outros candidatos. A minha pergunta para você e aí, considerando essa eleição polarizada entre centro-esquerda e extrema-direita, por que a tão famosa, desejada por uns setores da economia brasileira, por que essa famosa terceira via não se viabilizou? Eu acho que esse é um dos grandes problemas hoje do sistema político brasileiro. Para além da conjuntura, para além dos nomes, eu acho que a gente está com um grande problema, um baita problema, que a gente não teria,
Se a direita não tivesse no seu comando um segmento extremista, um segmento que não tem compromisso com as regras do jogo democrático, um segmento que, não é minha opinião, é uma sentença do judiciário, um segmento que teve o seu líder condenado por tentativa de golpe de Estado, provada, evidenciada, documentada pelo mais alto tribunal da nação. Então, esse é um grande problema. Quer dizer, a gente transitar de volta, né? O polo da direita sempre vai existir, claro, o polo pró-mercado, o polo das pessoas que têm uma crença mais liberal, mais conservadora, mas a questão é quem hegemoniza, quem dá o tom desse polo. Por muito tempo foi um partido de centro-direita, o PSDB. Né? Nós vivemos um bom tempo nessa experiência democrática recente com um partido de centro-direita. A gente pode discordar, pode criticar, mas que não ameaçava a situação democrática, não ameaçava os direitos das pessoas, não fazia plano para assassinar ninguém. Né? Então, esse é um grande problema. Mas indo para a tua pergunta, por que o sistema, por que a sociedade ainda não conseguiu fazer essa substituição? A meu ver, porque o resto da direita, a direita não bolsonarista, ela fica numa posição intermediária entre procurar um caminho próprio e ficar na sombra do bolsonarismo, que a torna sem identidade, que a torna uma espécie de segunda opção ou uma espécie de bolsonarismo de reserva. Ora, se a pessoa se apresenta como bolsonarismo de reserva, quando tem um bolsonarismo titular, é óbvio que o eleitor de direita vai votar no bolsonarismo titular. Então veja, por exemplo, que tanto Zema como Caiado, e como outros candidatos que aventaram se candidatar por esse caminho, com esse perfil, todos eles foram muito rápidos em prometer anistia aos envolvidos no golpe e anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Né? Então, com isso, se perde, a direita brasileira perde uma grande oportunidade de dizer, olha, nós somos de direita, mas nós somos democratas. Nós condenamos o golpe. Isso daí poderia até no curto prazo não ter um grande resultado, mas seria seguir o exemplo, por exemplo, do PT. Quantas eleições o PT disputou para firmar o nome, para firmar um discurso? Está precisando. Disputou e perdeu, né? Disputou e perdeu até ganhar. Está precisando. A direita brasileira, e eu sei que há democratas na direita brasileira, precisa compreender que ela tem que fazer esse caminho. Se ela quiser deslocar o bolsonarismo e se ela quiser voltar a ser hegemônica. Agora, tem que pagar um custo que me parece que as atuais lideranças do campo da direita não bolsonarista não estão dispostas a pagar. Mas aí soa como uma segunda opção em relação ao candidato que Jair Bolsonaro indica, né? O que é que pode acontecer? Aí, de novo, duas perguntas, acho que a gente só tem alguma coisa em torno de 4 minutos para terminar o programa. O que é que pode acontecer, o que é que deve acontecer com o bolsonarismo, com o Flávio Bolsonaro perdendo as eleições e se a direita tradicional brasileira só volta a dar as cartas se o bolsonarismo desidratar? Bem, se o Flávio ganha a eleição, aí a situação dos que na direita pensam em mudar esse cenário fica muito mais complicado, né? Se ele perde, aí sim. Aí, por exemplo, você tem uma figura que eu não tinha mencionado, que a gente não tinha mencionado aqui, mas que me parece um candidato natural a fazer uma transição para um outro cenário no campo conservador, que é o atual governador de São Paulo, o Tarcísio. Embora fruto, né, do próprio bolsonarismo, o Tarcísio é um burocrata, né, um funcionário, foi militar, foi assessor da Câmara dos Deputados, salvo engano, né, tem uma carreira na burocracia, trabalhou no governo Dilma também, mas ele, embora ele chega numa posição ministerial com o Bolsonaro, né, e se destaca, né, passa a ser um quadro aí, depois se elege governador de São Paulo. Então, claramente, para Tarcísio, não é negócio que Flávio ganhe a eleição. Né? Não é por acaso que o Republicanos, que é o partido do Tarcísio, não fechou, né, apoio a Flávio. Aliás, nenhum dos partidos do Centrão fechou, o que é muito indicativo de esses caras têm faro. Né? O termômetro do Centrão está dizendo que o
o Flávio Bolsonaro não ganha, né? Se fala muita coisa, né? O Kassab, não sei se foi hoje de manhã ou ontem, deu declarações dizendo que a chance do Flávio ganhar é zero. Eu discordo, eu acho que a eleição é muito mais apertada. Mas há quem diga, entre os políticos do Centrão é muito comum a gente ouvir, que haveria ainda um baú de revelações muito devastadoras contra Flávio e que isso faria a candidatura de Flávio desabar. Esse verbo desabar, quem usou foi Kassab nessa reunião que foi ontem ou hoje de manhã, né? Mas, enfim, eu acho que se Flávio Bolsonaro perde, aí sim se abre aí uma grande oportunidade e me parece que setores do mercado e Tarcísio de Freitas fariam um match bem provável. Né? Não é segredo para ninguém que boa parte dos grandes empresários brasileiros, dos bancos, do mercado financeiro, gostaria que Tarcísio de Freitas tivesse sido candidato, né? Mas a gente não sabe. O que a gente vê de preocupante hoje é que essa direita, que poderia ter tentado traçar um caminho novo desde agora, se diferenciando do bolsonarismo, embora mantendo a pauta conservadora, ela não fez isso. Bom, o governador de São Paulo fica então como candidato a presidente da República para 2030. É mais ou menos isso que está em perspectiva. Se Flávio Bolsonaro não se eleger, porque se ele se eleger, provavelmente ele vai querer a reeleição em 30 e Tarcísio vai estar acabando o segundo mandato em São Paulo se ganhar agora e vai ficar na chuva, né? Muito obrigada. Eu que mais agradeço. Uma vez, muito obrigada, com você. muito obrigada. Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigada pela companhia e o Opinião Pernambuco volta amanhã. Até lá.